que essa insegurança continua muito grande. Então, para a gente tentar buscar um pouco mais de resposta a essas nossas dúvidas, eu vou convidar o doutor Diogo Patriota para tentar ajudar a gente a entender um pouco dessa confusão jurídica que se formou em relação à Covid-19. Doutor, a palavra é sua, por favor. Tudo bem, eu quero dar uma boa tarde para todos, tá? Falar que eu fico muito feliz com essa participação, com esse convite aqui, junto com a ANUP, junto com a doutora Ana, com o doutor Amilco e com o doutor João Pova, né, que foi o responsável também pela ideia desse evento, né? E antes de falar estritamente do que ocorre hoje, eu queria fazer só uma introdução histórica, né? E citar que o Brasil, né, desde o seu início como país, como nação, em 1500, ele é um país que sempre sofreu com endemias e com epidemias, né? E sempre houve uma relação da questão de saúde e da cobertura, né, previdenciária ou cobertura trabalhista desses sinistros, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é que a gente vive num mundo que é mais global e, naturalmente, o trânsito entre doenças vai se tornar cada vez mais comum. Se a gente pensar na perspectiva de 1500, né, quando os europeus começaram a chegar aqui, doenças como varíola, sarampo, tifo, cachumba foram trazidas para as Américas, né? Passando o tempo, a gente percebe também que a estruturação do sistema de saúde do Brasil foi muito tardia, né? Quando a família real vem ao Brasil, né? Quando a corte portuguesa se transfere para cá em 1808, mais ou menos no mesmo ano, é criada a primeira faculdade de cirurgia e também a primeira Santa Casa, né? Então, a gente vê que há uma organização civil que precede a própria organização pública. Mas essa questão sanitária, a questão das epidemias e endemias, sempre foram tão sérias que entre 1900 e 1922 a gente vê, né, grandes trabalhos, grandes sanitaristas surgindo no país, inclusive com as campanhas de vacinação. A gente tem até eventos históricos como a revolta das vacinas, né, que mutatis mutandis parece que se repete agora com a politização desse ato. E aí a gente pode citar Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, né? Mas o que eu queria dizer, chegando principalmente a 1930, com Getúlio Vargas, a gente vê a criação das grandes caixas de aposentadoria, né, que cobriam, na realidade, aquelas pessoas que estavam empregadas. Então, você participar do direito do trabalho formal era a condição sine qua non para que você tivesse a cobertura de saúde a você e a sua família. E eu fico pensando se isso não entrou dentro do imaginário brasileiro, e daí se tentar forçar a ideia, né, de que uma epidemia pode ser tratada como uma doença ocupacional, ou seja, algo em que o risco é de todos, né, ser maximizado para o empregador. E diante disso eu queria fazer algumas considerações também. Eu fiz aqui alguns apontamentos, né, que me chamaram a atenção. A primeira é que a gente vê, né, pela Lei 8.213, que as doenças que têm caráter endêmico, né, elas podem ter, né, a sua responsabilidade, a responsabilidade do empregador suprimida, né? Eu acho que essa lógica ela é ainda mais aplicável se você tratar de uma doença epidêmica e que não tem relação com os riscos da atividade da empresa. Né? E entrando um pouco dentro da nota técnica do Ministério Público do Trabalho, me parece que aí há uma questão que é muito sinuosa relativa à comunicação de acidente de trabalho, né? Ou seja, como é que um trabalhador que eventualmente tenha contraído, né, o vírus da Covid-19, o empregador vai ser obrigado necessariamente a emitir um CAT, né? A emitir uma comunicação de acidente de trabalho como se ele declarasse a priori, né, que aquele nexo causal derivou do ambiente de trabalho. Então, eu acho, e aí eu concordo totalmente com a doutora Ana, que às vezes a nota técnica emitida por um órgão fiscal, ela não é só orientadora, né? Ela é quase que uma declaração de litigiosidade. Ou seja, se você não cumprir o que eu estou dizendo que você tem que cumprir, mesmo sem base legal, fica alertado que eventualmente você vai sofrer uma ação
da minha parte. E eu acho que esses processos que não são dialógicos, que não são conversados, normalmente eles criam problemas e são problemas muito sérios, né? Ainda em relação à nota técnica do Ministério Público do Trabalho, eu acho que ela faz algumas considerações que são muito interessantes, como a busca ativa de casos de doença dentro da empresa, o afastamento das pessoas doentes, o respeito à quarentena, mas eu me pergunto se a obrigação que ela quer criar de testar todos os trabalhadores em relação à Covid-19 ela é factível, porque essa obrigação ela não foi cumprida sequer pela União, né? E se a gente pensar que o orçamento público da União é quase 40% de todo o PIB do país, e a União ela não conseguiu testar a população, ou pelo menos fazer as testagens com a relevância que é necessária, como é que necessariamente o empregador ele pode custear isso ainda num momento de queda da economia? Então, eu volto àquela ideia, né, do Tribunal Constitucional Alemão sobre as escolhas trágicas, né, porque os direitos têm custos. Se eles têm custos para o Estado, eles também têm custos para o empregador. O empregador não pode ser colocado e não pode ser confundido como se responsável fosse pela crise que existe, né, ou se fosse ele, né, uma das pessoas que incrementa o risco biológico. E aí eu acho que a gente entra dentro de uma das grandes questões também, né, é que eu não vejo como a atividade escolar, né, seja ela uma atividade empresarial ou uma atividade sem fins econômicos, ela por si só ser um incremento ou um agravamento do risco biológico. Principalmente se todas as medidas de saúde, todas as medidas sanitárias viáveis, se elas forem cumpridas. Eu, inclusive, eu assisti algumas palestras, e um era de um médico perito do INSS, e ele mesmo colocava, e isso vai totalmente de encontro ao que a doutora Ana disse, que a medicina, nesse caso, ela vai trabalhar com probabilidade. Ou seja, a medicina não é capaz de determinar com um grau elevado de certeza qual foi a causa da doença de um trabalhador. E eu acho que isso entra totalmente dentro da lógica da atividade de negócio, né? Uma coisa é um trabalhador, um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde ou da administração que trabalha junto a um centro de saúde que é especializado na doença, na Covid-19, ou seja, a atividade profissional naturalmente vai incrementar o risco biológico. Mas numa escola, desde que respeitado o distanciamento, né? Desde que tomado todos os cuidados possíveis, aferida a temperatura das crianças, né? Eu particularmente acho que essa doença é totalmente estranha ao objeto empresarial, daí dificilmente ela poder ser classificada nessa situação como uma doença ocupacional. Eu queria entrar dentro dessa ideia do risco, porque eu acho que esse é o grande ponto. Ou seja, se a sua atividade ela agrava o risco, isso quer dizer que é provável que o seu trabalhador adquira a doença no ambiente de trabalho. Mas se a sua doença não tem relação com o risco biológico, é possível, mas não é provável. Embora sejam palavras semelhantes, as ideias que elas trazem são totalmente diversas entre si, né? Então, eu acho que, além dessa ideia de possível e provável, a gente tem que trabalhar o risco sob três premissas: intensidade, frequência e duração. Ou seja, se você tem uma atividade negocial que necessariamente torna mais intenso o seu contato com o vírus, mais frequente, né, ou mais duradouro, realmente aí me parece que é possível haver a responsabilidade do empregador. Fora dessas situações, não. Eu queria, então, reforçar também, tá? Eu estou buscando fazer uma fala sintética, porque o tempo é curto, né? Mas colocar aqui também, na minha opinião, a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu em relação à medida provisória 927, no pertine à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, ela tem um grau de lógica. Melhor seria, né, que ele tivesse sido mantido e que tivesse sido mantida a atividade empresarial de forma mais protegida. Mas, da mesma forma que eu acredito que não é necessário
né, a um empregador emitir CAT emitir uma comunicação de acidente de trabalho, em razão de qualquer empregado, né, que eventualmente esteja doente, eu vejo também que da parte do empregado é necessário algum exame, alguma perícia que faça uma ligação mínima que seja, né, em relação ao sinistro, ao evento, à doença e à atividade profissional. Sem isso, eu acho que sem um nexo causal, né, a gente supera até a questão da responsabilidade objetiva, porque a responsabilidade objetiva, ainda que ela dispense o dolo ou a culpa, ela não dispensa a relação de causalidade. E aí eu acho que quando nós falamos sobre causalidade, a gente tem que falar também sobre a ideia de concausa, né? Ou seja, será que se toda causa é uma causa eficiente para o evento causado, isso quer dizer que se houver várias causas trabalhando em conjunto, arbitrariamente o órgão pode determinar que a causa preponderante vem do empregador? Ou seja, você tem como controlar o agir do empregado fora do estabelecimento empresarial e saber que aquele empregado também ele não abusou do seu direito, ele não respeitou a quarentena. E eu queria fechar dizendo que eu não estou, de modo algum, né, querendo culpar a pessoa física, o funcionário, né, pela doença ou achar que ele não deve ter cobertura. O que eu acho apenas é que a gente deve ter um pensamento consensual, um pensamento dialógico, no sentido de estabelecer responsabilidades, mas de maneira adequada e não de maneira arbitrária. Então, para mim, tá? E aí eu acho que esses são os grandes pontos, na minha perspectiva. O STF não definiu uma responsabilidade objetiva. O STF apenas declarou que o empregado ele não tem que produzir provas, né? Não precisa ter uma prova pré-constituída para que eventualmente ele tenha acesso à cobertura previdenciária e à cobertura do próprio empregador. Eu acredito sinceramente que não é, né, qualquer doença, né, qualquer empregado com enfermidade que gera a necessidade da comunicação de acidente de trabalho. E a comunicação de acidente de trabalho, nesses casos, ela tem outra questão que é muito séria, porque ela pode inibir a atividade empresarial, na medida em que, se o empregado ficar afastado mais de 15 dias, ele pode assumir uma instabilidade contratual. Então, esses são os pontos que eu queria trazer, né, para o debate nesse primeiro momento. Eu agradeço mais uma vez a participação e volto a palavra para o doutor João. Diogo, muito obrigado. Eu acho que você foi no ponto certo. Eu acho que, basicamente, eu entendo duas coisas que são primordiais. Primeiro, o artigo 20 da Lei 8.213 vem exatamente nessa linha, ou seja, as doenças endêmicas não podem ser consideradas como doenças do trabalho. Imagina um trabalhador da região norte que contrai a malária. Ele vai dizer que eu estava trabalhando lá, peguei malária, isso é uma doença do trabalho. A gente está vivendo uma situação parecida com essa com a Covid-19, né? Ou seja, a doença está em todos os lugares, né? Mas um ponto que você colocou que me parece muito relevante é que, num ambiente do trabalho, é muito mais fácil você controlar as medidas de distanciamento e de proteção, né? Ou seja, numa sala de aula, você consegue ter um ambiente controlado, seja dos alunos, seja dos professores, para que eles mantenham o distanciamento, para que eles lavem as mãos, para que eles usem as máscaras. Isso já não acontece quando você vai para um bar, para um restaurante, para a praia. Então, você taxar objetivamente que Covid-19 é uma doença profissional, quando aquele mesmo profissional tem a liberdade de estar frequentando lugares onde não é assegurado a ele a utilização da proteção, das máscaras, etc., para mim é muito forçado, né? E foi exatamente o que o Ministério Público do Trabalho fez. E mais, é curioso, porque na nota técnica do Ministério do Trabalho, eles nem restringem as pessoas que estão trabalhando de forma remota, né? Ou seja, você é um trabalhador, você pegou Covid-19, tem que emitir a CAT, mas veja, e se ele está em teletrabalho, né? Assim, para mim,
como a doutora Ana colocou, é uma loucura, né? Mas a gente tem que estar preocupado, e aí a gente costuma sempre alertar aos clientes e às instituições para o seguinte: o nosso dever, enquanto empregador, é adotar as medidas de segurança, exigir a utilização dos equipamentos de proteção, porque se em algum momento ficar constatado que algum profissional ficou doente, cabe ao empregador demonstrar o seguinte: olha, provavelmente não foi adquirida no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque aqui é um local seguro, né? Aqui eu tenho os protocolos rígidos, né? Então, assim, muita gente fala para mim: ah, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Isso é irrelevantíssimo. Tem que se ter um investimento de segurança. As instituições têm que ter, coloca anúncio, coloca as placas, marca no ambiente de trabalho, porque na hora que se for avaliar isso lá na frente, vai se avaliar o seguinte: olha, uma pessoa ficou doente e não foi afastada, né? Isso pode, num depoimento, numa audiência, ficar caracterizado o seguinte: olha, houve um surto, por quê? 2 ou 3 pessoas estavam doentes e o empregador não tirou aquelas pessoas do âmbito